Vamos ver, Mara, quem ora por nós, começa a gravar, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aí chegando, para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos tirar o máximo de proveito desse tempo, que nos permite. E, como sempre, nós abrimos nosso estudo com uma oração. E sempre a Mara que cuida disso, Mara? De quem vai iniciar o estudo para nós com uma oração. Por favor, é o momento, tá bom? A Laurinha vai orar por nós. Oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, meu Deus, primeiramente eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, meu Deus. Abençoe este grupo de oração, meu Deus, para a gente aprender mais a Tua Palavra. Abençoe o lindo que possa falar a Tua Palavra para nós, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Obrigado. Pois bem, nós estamos já há algumas semanas tratando de temas relacionados à comunicação com Deus, de como orar, orações que agradam a Deus, os requisitos para que nós possamos ser atendidos, e nós vimos as formas que Deus atende. Então, já há algumas semanas estamos discorrendo sobre esse tema. Esses temas estão gravados, Eles foram agora postados no canal Gotas do Amor de Deus, estão sendo postados ali, tá? E aqueles que querem relembrar, tá? Está lá à disposição, a qualquer momento, Está lá à disposição, tá bem? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre disciplinas bíblicas sobre a oração, tá? Vamos ver as orientações que Deus nos dá um pouquinho mais. Prometo que a semana que vem, na próxima semana, nós já estamos mudando de tema, tá certo? Pois bem, eu gostaria que eu devo ter dito isso em uma lição anterior, mas podemos consultar mais novamente um livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versos 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Oito, 26 e 27, mostrando que a nossa oração ela tem poder, ela tem eficácia, não porque nós oramos de forma enfática e com palavras fortes, com determinações, não é? Aqui em Romanos 8, 26 e 27, nos mostra o seguinte, sobre a intercessão do Espírito Santo. Assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, a Bíblia vai me mostrando o que é uma oração poderosa, Onde é que uma oração é poderosa? É pela intercessão do Espírito Santo, tá? Às vezes, tem pessoas que oram de uma maneira enfática, Ela expressa de forma, assim, bem impactante as palavras da oração, E, às vezes, passa-se uma ideia que aquilo pode ser considerado uma oração poderosa, tá? Palavras bonitas, bem elaboradas, enfáticas. Olha, queridos, o poder da oração não está nisso. O poder da oração está na intercessão do Espírito Santo. Que a palavra de Deus está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos. Geralmente, as nossas orações estão focando no campo material, as coisas que nos cercam, as necessidades que nós achamos que precisamos aqui. Oramos focados para isto. Mas o Espírito Santo é que sabe, de fato, a nossa real necessidade. Lembra da lição passada que o Espírito Santo ele quer nos transformar, que as nossas orações não devem ser focadas para o campo material, mas para a transformação de nosso interior, da nossa mente, do nosso caráter, para vivermos no reino de Deus, Então, a nossa oração poderosa, ela vem pela intercessão do Espírito Santo. É por isso que o Salmo 138, o versículo 6, 138, verso 6, Nós temos que, diz a Bíblia, vamos lá, 138 e 6 de Salmos,
que quando nós nos aproximarmos de Deus, numa comunicação com Ele, nós devemos chegar a Ele de uma forma respeitosa, né? Com reverência mesmo e com espírito de humildade. 138, versículo 6, né? Onde o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Então, quando formos a Deus, que possamos ir com um espírito de reverência, de humildade, e sem nenhum tipo de arrogância, de orgulho, de presunção, ou de acharmos que nós oramos de maneira forte, que a nossa oração é que é poderosa. Não, o poder da oração está na intercessão do Espírito Santo e na forma que nós nos achegamos a Deus, tá? Humildade de espírito, tá bem? Agora, é claro que existem elementos espirituais que cooperam, né, para o poder da oração. Um dos principais elementos é a fé. Nós lemos lá em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, verso 6. Aquele que encontrou, quem quiser ler, tá bom? Aqui está em aberto, nosso tema aqui, nosso assunto, é bom que seja interativo. Eu vou ler o link, Hebreus 11, 6. 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse é o primeiro requisito espiritual para que a nossa oração seja poderosa, para que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus, para que ela possa ser considerada uma oração eficaz. Fé. Fé. Até a própria definição de Hebreus 11, o verso 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não é? Então, nós temos que ter a certeza, confiar em Deus, ir a Ele e falar: Senhor, eu sei que o Senhor está aí, que o Senhor existe, que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor ouve as minhas orações. As lições anteriores já mostraram isso, que nenhuma oração se perde, Ele ouve a todas. Não é? Então, nós temos que ir a Deus com esta convicção, que Ele está próximo, que Ele está presente e que Ele ouve as orações, que está atento às nossas necessidades e disposto a nos estender a mão e nos ajudar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós formos a Ele, temos que ir com esta firmeza, com esta convicção. No livro de Tiago, Tiago capítulo 1, versos 6 e 7, Tiago 1, versos 6 e 7, está pertinho, nós estamos em Hebreus, um livro à frente, né? 1, versos 6 e 7, olha o que Tiago escreve para a gente, olha: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, né? A onda do mar, lá vai até a praia, ela volta e tudo, né? Então, nota que nós temos que ter oração que seja estável, não vacilante, não oscilante, né? E se nós tivermos este tipo de comportamento diante de Deus, estou orando, será que Deus vai me atender? Será que Ele aceita a minha oração? Esse é um tipo de espírito que nós não devemos ter. E as informações anteriores, das lições que já tivemos aqui, né? Então, nós estamos chegando agora num momento de, quando formos orar a Deus, temos que ter essa convicção. Ele existe, está presente, quer nos ajudar, e nós não precisamos orar de forma fascinante, temerosa ou com incertezas, tá? Nós temos que ter esta convicção de orar de forma que sabemos que Deus está nos ouvindo e pronto a nos ajudar. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5, Lucas 17, 5, ainda com algumas disciplinas bíblicas de como nos achegarmos a Deus, 17 e 5, quando nós sentimos que a nossa fé é bem diminuta, ela é insuficiente, achamos que não é uma fé que não é que nós queremos ter. Qual deve ser o nosso pedido, primeiro pedido em nossa oração? 17, versículo 5 de Lucas.
Alguém quer ler? Eu posso ler, Olinto? Por favor, pode ler sim. Lucas 17:5. Então Isto, disseram aos apóstolos, ao Senhor, aumenta-nos a fé. olha, aumenta-nos a fé. Senhor, se eu estou sentindo que a minha fé é insuficiente, porque nós não produzimos fé. Fé é um dom de Deus. Nós exercitamos a fé. Ela ganha forças, vigor, uma dimensão maior com o exercício dela, com essa confiança, com esse relacionamento com Deus. Mas se sentimos que ela é insuficiente, nós temos que orar, Senhor. Eu estou sentindo que eu estou com a minha fé vacilante. Por favor, Pai, aumenta a minha fé. Aumenta. Nós estamos aprendendo aqui na Bíblia, os apóstolos pedindo, aumenta a minha fé. É assim, não é? Agora, quando lemos até o versículo 6, nós lemos 17:5, não foi? Olha o 17:6. Olha o que Jesus responde. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se tiverdes fé, na dimensão, o tamanho de um grão de mostarda, né? Um grão de uma hortaliça, minúsculo grão, mas quando semeado, germinado, ele cresce, ele fica um grande arbusto, né? Então diz a Bíblia, se nós tivermos uma fé, mesmo que pequena, tá? Mas tem que ser com qualidade. Dentro daquela sementinha tem vida, pequenininho. Por isso que Jesus comparou a uma pequena semente que tem vida, que ao ser plantada, ela germina, ela cresce, tá? Então, essa fé, mesmo que pequena, ela tem que ter uma fé com qualidade, fé com vida, tá? Então, haverá problemas na vida que não poderão ser movidos do nosso caminho. Nós não vamos encontrar nenhum tipo de dificuldades, não é? Que vai nos derrubar, que vai nos deixar desanimados, não é? Então, nós vamos sempre ter uma perspectiva muito maior do que o nosso problema. Vamos estar sempre olhando além do nevoeiro da vida. A gente vai conseguir enxergar luz, onde geralmente muitas pessoas que não têm essa comunhão de oração com Deus só vê trevas, só vê desolação, só vê infortúnio, miséria e dor. Mas aquele que entra em comunhão com Deus, esses vales desta vida não são barreiras, tá? Isto com que tamanho de fé? Mesmo que você tenha uma fé pequenininha, tamanho de uma sementinha de mostarda, mas que seja uma fé com vida, uma fé com qualidade, certo? Então, Jesus fala a respeito da fé, da importância da fé, a diferença que ela pode fazer em nossas vidas. Aí no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, voltando um pouquinho, nós estamos em Lucas aí, agora Marcos 11, o versículo 24, olha o que nós encontramos aqui, 11 e 24 de Marcos. Olha o que Jesus ensina. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha o nível que tem que chegar a nossa fé, a nossa confiança. Quando passarmos um problema para Jesus, não é? Uma situação que está fora de nosso controle, que já tentou, não resolveu, não espere chegar a essa situação. Todos os problemas da vida, nós temos que recorrer a Deus em primeiro lugar, pedir força, sabedoria para conduzir e resolver. Não é? Não tente fazer as coisas sozinho sem Deus, tá? Mas tem situações que elas começam a nublar a nossa mente, a nossa vida. A gente não tem uma visão mais clara das coisas. A gente fica temeroso, né? Então nós temos que pedir que Deus aumente a nossa fé e quando colocarmos nas mãos de Deus os nossos problemas, simplesmente coloque nas mãos dele. Fale, Senhor, está longe do meu alcance. Isso eu não vejo como resolver. Está nas tuas mãos. Descansa no Senhor. Espera nele. Acredita que ele já pegou o seu problema e ele vai resolver. Credes que já recebestes o que nós já lemos aqui. E Deus vai atender. Eu tenho tido, né, o privilégio de ter essas experiências com Deus. Né? São muitas lutas que a gente enfrenta na vida, os problemas são diversos, de todas as ordens, mas eu tenho aprendido essa experiência, até com dor, de colocar nas mãos de Deus situações que eu não consigo resolver.
E Deus tem sido fiel, ele é fiel. Eu estou aprendendo a se colocar nas mãos dele e saber que ele vai resolver, ele sempre resolve. Né? Isso é um crescimento. Todo mundo tem que alcançar um crescimento até maior que isso. Né? A gente está num processo aqui, está todo mundo crescendo. Né? E nós temos que passar por essas experiências de crescer, de confiar, de passar os problemas para ele. Falar, Senhor, eu faço a minha parte, mas não é o suficiente. É nas tuas mãos que eu estou entregando. E eu creio que o Senhor já vai resolver, que o Senhor já resolveu. Isso que o texto bíblico nos ensina. Bom, então nossa fé deve crescer, alcançar esse nível de que pedir devemos estar certos que já recebemos a bênção. Tá? Então, esses são os requisitos para a oração ser eficaz e poderosa, a fé. Primeiro, é a intercessão do Espírito Santo, não eloquência na fala. A fé, não é o fundamento de tudo isso. Depois vem também o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Olha o que lemos aí, 6 e 14 e 15 de Mateus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Né? E o capítulo 5 também de Mateus, se te volta um pouquinho, 5 aqui, o verso 23 e 24 de Mateus, 5, 23 e 24, nós lemos o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então, voltando, faze a tua oferta. Não é? Então, a Bíblia está nos ensinando nós temos, então, que nos relacionarmos bem com o nosso próximo, de ter um espírito perdoador, né? De não guardar mágoa, guardar ódio no coração. Tem pessoas rancorosas por demais, né? Tem pessoas que alguém acaba causando de uma insatisfação, ela fica tão magoada, fica anos a fio sem conversar, sem se falar, sem se olhar. Infelizmente, existe isso até dentro de famílias, irmãos que não comunicam com irmãos, né? Que não conversam com os pais. Olha, acredito que todos que estão participando, né, talvez não tenham vivido uma experiência dessa, ou talvez conheçam situações assim, né? Agora, isso não pode fazer parte de nossas vidas, o rancor, a mágoa, porque isso impede as bênçãos. Nós tivemos alguma questão mal resolvida, isso impede as bênçãos. Eu vou contar uma experiência rápida para vocês. Uma vez eu fui convidado para fazer uma oração para uma senhora que estava acamada. E já por alguns meses essa mulher estava na cama. Fiz vários exames médicos, não constatava nada, era acamada e os membros inferiores começaram a atrofiar. As pernas foram afinando e tudo, e a família ficou desesperada porque estavam gastando com médicos e tudo, com exames, e não estava dando resultado. E eu já conheci dessa família há alguns anos, fazia muito tempo que não via parte da família, nós tivemos um encontro, então nós ficamos sabendo como estava, como é que estava a família do outro. Aí me disseram sobre a situação dessa senhora, que era mãe desses meus amigos. E me convidaram, né, para que eu pudesse visitá-los e fazer uma oração com ela. Eu fui, aceitei o convite, fui fazer a visita. Chegando na casa dessa senhora, aí eu comprovei aquilo que as filhas disseram, ela estava mal mesmo, e aproximei do leito e fui conversar com ela. E falei, olha, eu gostaria de fazer uma oração com a senhora, né? A senhora acredita que Deus possa resolver o seu problema, libertar a senhora daí, né? As suas filhas me disseram que seus exames não apresentaram nada, não tem um diagnóstico, e a senhora está aí. Então, eu acredito que Deus pode resolver o seu problema, seja qual for o motivo que está aí. Mesmo que os médicos não saibam. A senhora acredita? Você, eu acredito, mas, olha, já veio tanta gente aqui, já orou por mim, tem pessoas de várias igrejas orando, não é? E não está resolvendo, tal. Então, foi isso que essa senhora me disse, não é? Olá, estão ouvindo bem aí? O som está chegando? Mara?
Está ouvindo? Aqui, para mim tá chegando normal. Para mim tá bom. Tá ok. Tomara que permaneça bom. Então, eu orei com essa senhora, só que eu disse para ela, bom, então já tem muita gente orando para a senhora já há algum tempo, e a senhora percebeu que não está melhorando. Então, eu vou orar com a senhora de uma forma diferente, tá bom? Olha, já sabe que todos nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Todos nós, quem sabe que a gente guarda alguma coisa na vida, na alma, algo mal resolvido no passado, alguma diferença, um relacionamento que não foi resolvido, uma mágoa guardada. Já sabe que isso pode impedir as bênçãos. As pessoas que oraram com a senhora fizeram assim. Vamos fazer o seguinte, deixa eu propor com a senhora. Eu vou orar, mas primeiro a senhora vai orar, tá certo? A senhora vai orar silenciosa, de forma silenciosa, só a senhora e Deus. Eu quero que nesse momento da oração a senhora lembre da sua história, do seu passado, quem sabe um problema mal resolvido, alguma coisa. Libera o perdão e conversa com Deus para que Deus possa perdoá-la e que a senhora vai se propor daqui para frente perdoar alguma coisa, acertar a vida com Deus. Ela olhou bem para mim, eu falei, vamos fazer assim? Então a senhora vai fazer a sua oração silenciosamente. Eu vou fechar os olhos aqui, né? As suas filhas também vão fechar os olhos. E quando a senhora disser amém, eu entendi que a senhora terminou a sua oração, tá bem? Aí então eu vou orar. Combinado? Combinado. Fechamos os olhos. E ali eu esperei ouvir o amém dela. E o tempo foi passando, ela não falava o amém. E o tempo passando, alguns minutos, ela não falava o amém. Eu comecei a pensar, será que ela entendeu o que eu falei? Ela nunca falava o amém. Foi bom, vamos aguardar, né? Aí demorou. Ela falou, amém. Eu abri os olhos. Ela estava em lágrimas, em pranto. Ela estava chorando. Ela resolveu com Deus, naquele momento, questões mais resolvidas do passado, que só ela e Deus sabiam. Orei, fiquei mais alguns minutinhos, né? Vim embora para minha casa. No dia seguinte, a família me ligou, as filhas me ligou, falou, Olinto, por favor, vem aqui na minha casa, venha com urgência. Eu falei, gente, urgência? Eu fiquei preocupado, né? Eu falei, gente, eu estive lá, eu orei com a mulher, será que ela piorou, será que não é? Eu falei, não, mas eu vou lá. E, para minha surpresa, quando eu cheguei na casa da senhora, ela estava na cozinha, preparando bolinhos de chuva. Eu tinha que ir com urgência para comer os bolinhos de chuva que ela preparou com a filha. Já fazia com as filhas, já fazia muito tempo que ela estava acamada, entendeu? Então, ela recebeu uma oportunidade de conversar com Deus, de perdoar, de liberar perdão. E assim, ela obteve a bênção. Está vendo? Então, o perdão é outro requisito para a bênção. Então, é por isso que nós não devemos alimentar o ódio, alimentar a mágoa no coração. Viu? O Espírito Santo intercede. Nós temos que ter fé. Nós temos que perdoar as pessoas, não guardar mágoa no coração. Mas tem uma coisa, nós temos que ser sinceros com Deus. A gente pode enganar até a gente mesmo, né? Quando começamos a nos firmar numa mentira por muito tempo, essa mentira passa a ser para nós como uma verdade. Mas Deus não se engana, não dá para enganar Deus de maneira nenhuma, né? Quando lemos aí no livro de Provérbios, o capítulo 28, versículo 9, 28 e 9 de Provérbios, né? A gente vê que Deus quer que te haja com transparência com Ele, com clareza, porque Ele conhece o nosso coração. Deus quer que toda a instrução que Ele nos dá, a gente não deve desviar dela. A gente não deve fazer de conta que está aceitando e não praticando na vida. Porque em Provérbios 28, verso 9, fala assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a instrução, de ouvir todos os ensinamentos dele, de aplicar na vida. Quem não quer isso, não quer aplicar, até a sua oração será abominável, é repugnante, é rejeitada por Deus. Não que ele não ouça, mas ele não vai atender, viu? Deus quer que nós sejamos sinceros com ele. E essa sinceridade implica também de não guardar em nosso coração aquele espírito de soberba, aquele espírito de arrogância, né? Ao lermos o Salmo 66, verso 18, Salmo 66, verso 18,
Olha o que nós encontramos aqui, 66, verso 18, diz: se eu no coração contemplar a vaidade, algumas versões bíblicas, né, como a Bíblia Antiga, corrigida, está a iniquidade. Se eu no coração contemplar a iniquidade ou vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Não é? Então, se nós guardarmos, quem sabe, os nossos pecadinhos de estimação. Já ouviram falar de pecado de estimação? Né? Uns têm gatinho de estimação, cachorrinho de estimação, né? E uns têm pecado de estimação. Esse pecado que você fala, Senhor, eu gosto de fazer isso, eu gosto, eu sei que não agrada o Senhor, mas eu quero romper com isso, tá? Então, isso acaba sendo a pessoa alimentar no coração o pecado. A pessoa ter coisas para, quem sabe, satisfazer a carne, o termo de vaidade de aqui, né? Ou iniquidade, que é o contrário às leis de Deus. Então, se te alimentar isso, não quiser romper com esses males espirituais, morais, Deus também não ouve a gente. Né? Então, posso até ter uma oração eloquente, falar bonito, não passa, né, de expressões admiráveis pelos homens, mas sem um efeito produtivo de uma resposta satisfatória neste relacionamento com Deus. Né? Então, são princípios para a oração ter poder. Né? Sermos sinceros com Deus, sinceros. Até o termo sinceridade quer dizer sincera, sem engano. Né? Geralmente, no passado, em comércio de vasos, né? Muitos mercadores, muitos fabricantes de vasos, para enganar os mercadores que compravam, quando os vasos tinham trincas, eles vedavam aquelas trincas com cera. Então, quando a pessoa via comprar esses vasos, eles não viam que os vasos tinham defeito, porque as brechas, as trincas estavam tampadas com cera. E muitas vezes no transporte, na viagem, daqueles jarros, daqueles vasos, eles quebravam. Aí os mercadores começaram a ficar mais espertos. Então, quando chegavam os produtores de vasos, eles chegavam para comprar os vasos, eles olhavam sem cera, né? Sem cera, sem cera. Veio o termo de sincero, sem cera, sem engano. A gente engana todo mundo, mas Deus não. O ser humano é especialista em enganar, porque o mal está implantado no coração do homem e Satanás é o enganador. Mas quando o Espírito Santo entra na vida, essas coisas vão saindo da gente. Não é? Enganar o ser humano é fácil, mas Deus não. Então, nós temos que a Deus com sinceridade, não desviar dos ensinamentos dele e não alimentar o pecado acariciado que às vezes só nós sabemos. Mas esquecemos que Deus vê todas as coisas. Então, quando nos libertamos disso, nossa oração ela tem poder. E Deus quer também, para que nossa oração tenha êxito, que nós sejamos fiéis a Ele. Aí no livro de 1 a João, pertinho do Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 22. 1 João 3 e 22. Qual, Olinto? Pode ler, por favor. Não, Olinto, qual que é? 1 a João, pertinho do Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 22. Obrigada. A Laurinha vai ler, Olinto. Aqui, ó. Por favor, Laurinha. O 22? É aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os meus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agora agradável. Obrigado. Então, aquilo que nós pedimos a Deus, nós vamos receber. Porque nós estamos agora agradando a Deus, deixando Ele feliz. Com que atitude? Obedecendo os mandamentos dele. Tá? Então, quando nós nos propomos em obedecer os mandamentos, os ensinamentos de Deus, e nessa série de estudos, nós vamos ver na palavra de Deus quais são os mandamentos, o que Deus pede para nós, tá? Porque está disposto a aproximar de nós o máximo, ele está aí. Às vezes, nosso pecado não permite que nós possamos notar e enxergar a presença e a ação dele. Mas quando começamos a guardar os mandamentos, a sermos fiéis, sermos sinceros, sermos perdoadores, né? Alimentarmos nossa fé e confiar na intercessão do Espírito Santo, nossa vida com Deus ela tem uma maior afinidade. Vamos ter mais vitórias aqui. Você viu? No último texto,
Nós agradamos a Deus com obediência aos seus mandamentos. Em breve vamos conhecer sobre esses mandamentos, tá bom? Outro ponto que nos ajuda também na oração ser forte está em Jeremias 29, de 11 a 13. O profeta Jeremias nos orienta aqui no capítulo 29, dos versos 11 a 13. Jeremias 29, de 11 a 13. Olha o que Deus fala para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus dizendo. O que ele pensa a nosso respeito? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer dar aquilo que você precisa, que você deseja. Ele tem bons pensamentos, bons planos, propósitos maravilhosos para tu e para a minha vida. Eu falei, eu sei que pensamentos eu tenho. Então, o versículo 12 fala assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração é o símbolo da vida. É quando nós colocamos a nossa vida sob os cuidados de Deus, de uma maneira inteira. Quando nos entregamos a Deus sem reservas, tá? Quando nós falamos, Senhor, a minha vida te pertence. Eu quero que o Senhor me guie aqui, nessa trajetória, nessa jornada aqui, até o dia do teu reino, até na tua volta. Eu quero fazer parte do teu reino, mas eu permito que o Senhor guie a minha vida. Está dizendo, quando nós buscamos a Ele de entrega completa, de todo o coração, Ele fala assim, olha, eu tenho pensamentos maravilhosos a teu respeito. Eu quero te dar algo maravilhoso. Fale comigo, me invoque. Eu quero responder, percebeu? Aí está o poder da oração. Nós vemos a vida de Jó. Jó teve sérios problemas, provações tremendas, todos nós conhecemos. Mas teve um momento na vida de Jó, em que todos os males que haviam ocorrido com ele, Deus reverteu de uma forma extraordinária. No livro de Jó, 42, versículo 10, Jó, capítulo 42, versículo 10. Se alguém quiser ler, já encontrou, por favor, vamos lá. Eu achei, Olinto. Por favor. 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. O Jó tinha perdido os bens, tinha perdido os filhos, tinha perdido a saúde, né? E de repente Deus muda tudo. A partir de que momento? Quando Jó deixou de orar para o próprio umbigo. Às vezes, nós olhamos só para os nossos problemas, como se nós fôssemos os únicos neste mundo que tivéssemos problemas. Não somos capazes de olhar ao nosso redor, de que as pessoas têm problemas, até, às vezes até piores do que os nossos. Né? Então, diz a Bíblia que quando Jó viu que os amigos precisavam de oração, até por uma questão espiritual, uma má compreensão que eles tinham sobre Deus, né? Então, quando ele passou a orar pelos amigos, foi que Deus mudou toda a trajetória da vida de Jó e reverteu todo aquele quadro de enfermidades, de perdas, e deu bens, né? Em dobro para Jó. Está vendo? Orar pelas pessoas. Então, essa é uma atitude nobre. Então, quando amamos ao próximo, nós oramos por ele. E Deus aprecia essas atitudes altruístas. Geralmente, o ser humano é muito egoísta, até pessoas que se dizem cristãs olham para o próprio umbigo, não vê o sofrimento ao redor. Então, o mundo ao nosso redor está cheio de lutas, está cheio de dores. Nós temos que orar pelas pessoas. Então, isso move o coração misericordioso de Deus. E Deus responde às nossas preces. Tá? E a Bíblia mostra também que, diante de Deus, até nós falamos a semana passada, que, quando possível, nós devemos nos ajoelhar. Lembra que Cristo ele se distanciava dos discípulos e se colocava de joelhos e orava? É claro que essa postura de ajoelhar não é cômoda para todo mundo. Nem todas as pessoas têm saúde física para se colocar de joelhos, né? E ficar algum tempo ali. Isso não quer dizer que Deus não atenda a uma oração que não seja ajoelhados, ok? Agora, por que devemos ajoelhar quando possível diante de Deus?
é uma expressão de adoração. Aí no livro de Salmos 95, verso 6, Salmos 95, verso 6, olha o que o salmista fala, olha. Vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O fato de ajoelhar é um reconhecimento que nós pertencemos a Deus. Ele nos criou e nós estamos reverenciando a Ele, reconhecendo isso, agradecidos por esse dom tão maravilhoso que é o dom da vida e por tantas coisas maravilhosas que está preparando para nós. Tá? Esse mundo de pecado que nubla nossa mente, não é? Não dá para enxergar o que Deus está preparando, é só pelos olhos da fé. O estudo da Bíblia, ele consegue romper esta névoa, essa escuridão espiritual e te enxerga além. E Deus tem coisas maravilhosas. Então, o ato de prostrar-se diante de Deus, esse reconhecimento da paternidade divina e que Ele quer o melhor para nós. Né? Então, até a lição que vocês vão receber, tem vários textos da Bíblia mostrando situações em que as pessoas se prostravam diante de Deus. Tá? Até na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 3, de 14 a 17, Efésios 3, de 14 a 17, diz que o orar, Efésios 3, de 14 a 17. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Tá? O apóstolo Paulo escrevendo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha, a oração de joelho, ela fortalece, ela dá poder, ela cria alicerces na nossa vida espiritual. Então, se você puder, ore de joelhos, tá? Isso é muito importante. Ore ajoelhados, é claro, ninguém vai tirar o joelho para orar, né? Ponha-se de joelhos para fazer a oração, ok? Até tem um comentário inspirado, a escritora Ellen White escreveu o seguinte, a respeito da oração. Ela fala que não há necessidade, que nem sempre, porque antes de lermos o texto dela, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, é um texto pequenininho da Bíblia, fala assim, orai sem cessar. Então, a Bíblia nos orienta que nós deveremos orar incessantemente. E orar incessantemente não quer dizer que nós devemos estar ajoelhados sempre. Você está caminhando pela rua, está no trânsito, está no trabalho, em qualquer lugar, a sua mente pode estar conectada com Deus. É uma oração. E nem sempre você vai ter a oportunidade de ajoelhar-se, certo? Nem sempre os lugares são mais apropriados para isto, certinho? Então, orar incessantemente. O comentário que Ellen White escreveu é o seguinte, para orar, não é necessário que estejais sempre prostrados de joelhos. Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós, quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Está no livro dela, Ciência do Bom Viver, página 515. Então, assim, devemos orar constantemente com espírito humilde e manso. Não precisamos esperar por uma oportunidade para ajoelhar-nos diante de Deus. Podemos orar e conversar com o Senhor onde quer que estivermos. Né? Então, o que ela escreveu é bem coerente com a Bíblia. São as orações incessantes em todo lugar. Né? Então, nós devemos orar incessantemente. Tá bom? Agora, a Bíblia mostra também... Repete para mim, Olinto. 1 Tessalonicenses, qual mesmo? Capítulo 5, verso 17. 5, 17? Isso, 5 e 17 de 1 Tessalonicenses. Obrigada. Tá? Então, esse texto que mostra que nós temos que orar de forma incessante, tá? Constantemente. Um segundinho aqui, só dar uma carga aqui. Isso. Ok? Mas não há necessidade de estar sempre ajoelhado, mas quando possível, sim. Ok? E na oração, quando na doença também. Né? Quando lemos em Tiago 5,
o versículo 15, Tiago 5, finalzinho da Bíblia, depois do livro de Hebreus, tá? O capítulo 5, o versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Confessai, pois, os vossos pecados, as Bíblias mais antigas, a versão corrigida, confessai as vossas culpas aqui, tá? Pecado é a transgressão da lei de Deus, pecado a gente confessa com Deus. A culpa, se eu ofendo a você, trato você mal, pedir perdão para você, certo? Acertar com você, e depois eu falo com Deus. Então, eu maltrato o João e vou pedir perdão para o Pedro, não funciona assim, tá? Então, confessar vossas culpas uns aos outros, né? É o que o texto está afirmando aqui. Então, nós temos que confessar nossas culpas e orai uns pelos outros, orai, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Viu que a oração é quando na doença, ela envolve, inclusive, confissão de pecados. Tá? Então, muitas situações, a pessoa não recebe, às vezes, uma cura de uma enfermidade. É o caso, como eu citei, daquela senhora que eu fui orar. Tinha mágoa guardada ali. Tinha problemas mal resolvidos ali. Enquanto aquilo não foi colocado para fora, enquanto a pessoa não manteve um relacionamento com Deus, reconheceu suas falhas, não recebeu a bênção. Tinha muita gente orando por aquela pessoa. Não é que a minha oração foi especial em favor daquela pessoa. A questão estava no relacionamento dela com o próximo, coisas guardadas, mas guardadas no coração, e com Deus. Foi quando resolveu isso é que Deus responde às orações. Né? Então, nota-se que para o doente é isso. Quando for orar com o doente, fale com o doente. Fale se eles estiverem em condições de te ouvir, né? Um quadro que não seja um coma e tudo, mas em condições de te ouvir, né? Fale com ele, faça a sua oração silenciosa, faça um acerto com Deus agora, para que eu possa orar por você. Eu tenho outro fato também, e eu estudei a Bíblia como senhora, uma amiga, né? E hoje ela até faz parte da Igreja Adventista, uma grande amiga, uma grande irmã, gosto muito da família dela, irmã da Guimar. E quando eu estudei isso com ela, a irmã da Guimar ela tinha uma conhecida, a qual era uma amiga dela, que foi. Elas foram obreiras de uma outra igreja evangélica, uma igreja que ela frequentava antes. E como ela rompeu com esta igreja, passou a estudar a Bíblia com a gente, tornou-se adventista, ela ficou algum tempo sem ver os amigos daquela igreja. E a informação que ela teve dessa amiga dela é que essa amiga estava com um quadro de câncer e estado final. Ela soube disso, então foi visitar essa amiga. E como ela aprendeu que deve ser feito assim, ela chegou lá e falou com essa amiga. A amiga chorando, a família desesperada e tudo. E ela falou que, pelo jeito que ela viu esta amiga, ela falou que não tinha jeito mesmo, ela estava acabada ali no leito. Ela tinha conhecido a senhora forte, sadia, quando frequentava a mesma igreja, e agora, quando ela viu no leito ali, sabe, quase que nos ossos, ela ficou até assustada, mas ela confiou em Deus e orou. Só que ela disse para essa senhora, olha, faça isso, converse com Deus, pede perdão, tire alguma mágoa do coração, liberte. É o que eu fiz com aquela senhora, ela fez com essa amiga dela também. E ela falou que algumas semanas depois, para surpresa, ela saiu, ela teve que ir no centro de nossa cidade, e encontrou essa senhora num terminal de ônibus. Ela não acreditava que era aquela senhora. E a mulher estava bem, estava recuperando e alegre. Ela estava vindo de uns últimos exames médicos, que o médico tinha dito que não entendeu que aconteceu um milagre na vida dela, que todos os tumores tinham desaparecido. Isso em 2 semanas após a oração que ela fez, e ela fez no leito, confessou os pecados a Deus, acertou as diferenças, e que a irmã da Guimar fez oração para essa senhora. 2 semanas depois, a irmã da Guimar encontra com essa senhora em plena recuperação. Está vendo? Então, quando for orar para um doente, não faça isso. Não faça como você tem feito, geralmente. Ore para o fulano. Você chega lá, vai fazer oração. Não, converse com o doente. Dê oportunidade dele confessar os seus pecados. Dê oportunidade dele resolver problemas mal resolvidos. Dê essa oportunidade. Então, se for para a honra e glória de Deus, né? Então Deus vai atender aquela oração.
Não devemos determinar a cura, mas foi para a honra e glória de Deus. Tá? Dar oportunidade para o doente fazer a sua oração. Até um comentário inspirado também, né? O livro Mensagens Escolhidas, nós lemos o seguinte: façam-se orações de fé ao lado da cama do enfermo. Anime-se o doente a reivindicar as promessas de Deus para si mesmo. Tem que dar ao doente a oportunidade de oração. Vi que o motivo que Deus não ouvia mais plenamente as orações de seus servos pelos doentes entre nós era que ele não podia ser glorificado nisto enquanto eles estivessem violando as leis de saúde. Então, nós vamos orar por uma pessoa. Eu lembro de uma situação também, desse muito tempo de ministério de ensino, de um senhor que ele tinha uma dependência tremenda do uso do tabaco, do cigarro. Tremendo. Eu comecei a estudar a Bíblia com esse senhor. Ele tinha um problema asmático, né? Sério, respiratório, ainda fumava. Era um fumante inveterado. E quando tinha dia que eu chegava lá, que não dava para ter estudo. Ele estava buscando ar, falta de ar, sabe, sofrendo. Eu conversava um pouquinho com ele lá, orava e ia embora. Um dia eu perguntei para ele: escuta, eu vejo que o senhor tem esse mal aí, mas eu percebo que o senhor fuma. O senhor não já notou que isso tem prejudicado, isso tem contribuído para o seu mal físico, para o seu mal respiratório? Por que o senhor não luta? Ah, eu já lutei para deixar de fumar, eu não consigo, tal. Eu falei: olha, eu posso tentar ajudar. Hoje tem produtos que ajudam na desintoxicação, que diminuem a vontade de fumar e tal. Se eu mandar fazer um produto desse para o senhor, eu uso e tal. Aí procurei até a escola de farmácia aqui na minha cidade, né? E tinha uma fórmula bem antiga. A Igreja Adventista já mandava manipular para os cursos de como deixar de fumar, mandei manipular aquela fórmula, né? A base lá de nitrato de prata, caulim coloidal, hoje nem se usa mais isso, né? Tinha uma fórmula desintoxicante também, tudo. Mandei formular e levei para esse senhor. Isso era no final de ano. Levei. E quando eu voltei para esse trabalho, o trabalho do Ministério, no começo do ano, eu peguei férias, eu esperava que ele já estivesse usando aquele produto. E quando eu voltei para os nossos estudos, o problema de saúde estava até pior, até mais agravado. Eu cheguei para estudar, ele estava ruim. Aí, e a esposa dele, bem feliz, bem descontente, eu falei com ela, falei: mas ele está usando o produto? Tá? Tá usando. Ela entrou assim para a cozinha, ela voltou com os produtos intactos. Da mesma forma que eu peguei no laboratório da escola de farmácia, não tinha nem tirado, intactos, não tinha usado. Mas antes dela fazer isso, no dia que eu cheguei, estava naquela falta de ar. Ela falou: irmão, ore para mim, que eu não estou aguentando. Aí foi onde ela entrou e veio com o produto na mão. Tá? Eu peguei e disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu vou orar sim para o senhor. Eu vou orar não para que Deus tire essa falta de ar que você está sentindo agora. Porque eu sei, o senhor ainda não parou de fumar. Os produtos que eu trouxe, o senhor não quis usar, eu respeito uma coisa, né? O senhor que decidiu isso. Mas o senhor não está procurando a cura. Agora, eu vou orar para Deus dar poder de decisão para o senhor usar aquele produto que eu trouxe para o senhor. Até a esposa disse: não, tu leva, dá para outro que quer. Ele não quer. Eu falei: não, vamos deixar. Né? Eu vou orar para Deus dar o poder de decisão para o senhor romper com isso. Então, assim, a partir do momento que o senhor usar essa medicação, Deus vai ajudar e o senhor vai se libertar, vai diminuir a vontade e vai diminuir essa falta de ar no senhor. Tá? Mas ele não queria romper com o pecado. As condições foram dadas. Ele não queria. Então, quando eu lembro dessa situação, e pouco tempo depois ele veio a falecer, ele veio a óbito, por problema respiratório. Né? Por isso que ele vai fazer. Vi que o motivo, porque Deus não ouvia mais plenamente as orações de seus servos pelos doentes entre nós, era que ele não podia ser glorificado nisto enquanto eles estivessem violando as leis de saúde. Olha. Ela fala: chamai a atenção dos sofredores para o seu advogado nas cortes celestiais. Dizei-lhes que Cristo curará os doentes, se eles se arrependerem e cessarem de transgredir as leis de Deus. Tá? Nós estamos já quase terminando o estudo de hoje, tá bom? E as orações também, outra questão da oração, orações quando são orações públicas.
Em Mateus 6, o verso 7, suponhamos que você agora, nós estamos numa reunião de culto, de oração, e nós somos solicitados para dirigir a oração, para fazer oração em favor de todos que ali se encontram, né? Fazer os pedidos, né, em comum, os pedidos de todos ali. Então, Mateus 6, o versículo 7, nós encontramos o seguinte: e quando orares, não sereis como verso 5, verso 7. E orando, 6 verso 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, os pagãos, aqueles que não têm um relacionamento com Deus, porque presume que pelo seu muito falar é que serão ouvidos. Deus está falando, você não precisa estender uma oração repetitiva, cansativa, por horas. Não há necessidade disto. A oração, Deus está atento às nossas orações. Elas precisam ser curtas e objetivas, principalmente quando essas orações são públicas, né? Então, tem situações... Eu lembro que eu fui pregar em certo lugar, numa igreja, em determinado lugar, um culto de quarta-feira, um culto de oração. Então, eu dei a oportunidade das pessoas que estavam ali presentes de alguém fazer a oração inicial para o culto. Depois, a oração inicial, a oração em favor dos pedidos, né? Foram colocados pedidos, igreja pequena, foi colocado de forma verbal. Então, eu pedi que alguém fizesse a oração por aqueles pedidos e que nós ajoelhássemos ali. Então, todos nós ajoelhamos, e uma pessoa fez a oração. Queridos, olha, essa oração, ajoelhados, ela foi quase meia hora ajoelhados. A pessoa não terminava a oração. A impressão que se dava é que ela não tinha o hábito de orar em casa. E quando foi dada aquela oportunidade, aqui foi todas as orações que ela não fez, que ela não fazia ali na igreja. E aquilo se estendeu, e aquilo se estendeu. Né? Olha, concluindo, teve essa pessoa que fez oração longa, e uma outra pessoa que ela foi fazer os pedidos de oração, ela fez pedidos, olha, para tanta gente. Ela fazia um pedido para alguém, depois o outro fazia, lembrei de fulano, ela fazia o pedido para outro e para outro. Ela fez pedido para umas 30 pessoas aquele dia. Aí nós achamos por bem, a partir daquele momento, mudar o modelo de pedido de oração na igreja. Eu fiquei com 5, máximo 7 minutos para terminar o culto, sem fazer a mensagem. Eu simplesmente abri um texto da Bíblia, o livro de Salmos, fiz uma reflexão rápida de 5 minutos e terminamos o culto. A mensagem que eu deveria fazer naquele dia, eu não consegui fazer, por respeito ao tempo dos irmãos. Então, quando a oração for pública, gente, vai de forma rápida, objetiva, é disciplina, é Deus nos orientando como comunicar com Ele. Tá? Até no Testemunho, volume 9, página 518, de Ellen White, vai ser: Cristo imprimiu sobre seus discípulos a ideia de que suas orações deviam ser curtas, expressando justamente o que eles queriam e nada mais. 1 ou 2 minutos é tempo suficiente para qualquer oração normal. Então, se quer orar mais longamente, faça isso em particular na sua casa. Mas a oração pública, não. Tá bom? E a oração tem que ser objetiva também, não é? Até também no mesmo livro, aí, no Testemunho, volume 9, é o seguinte, no volume 5, assim: quando orais, sede breves, vão direto ao ponto, não pregueis ao Senhor um sermão em vossas longas orações. Bom, hoje nós ficamos com essas disciplinas de oração, tá bom? E Deus nos convida a uma comunhão constante com Ele através das orações. Então, como nossa oração tornar eficaz e poderosa? Olha, confie na intercessão do Espírito. Se a sua fé, você sente que ela é pequena, ore para Deus aumentar. Mas o que Deus quer é que, mesmo que a fé seja pequena, uma semente, um grãozinho, uma semente de mostarda, que ela tenha vida, que ela tenha qualidade. Que quando formos a Deus, não devemos ir com dúvidas. E quando colocarmos nossos problemas, nossas situações nas mãos de Deus, para Ele resolver, confie. Confie que Ele já recebeu isso das tuas mãos, Ele vai resolver. Espere, a resposta vai vir, certo? Confie em Deus. Né?
E nós vimos que as orações têm que ser constantes em nossa vida. E sempre que possível, vamos ajoelhar, vamos nos prostrar para isto. Mas se não for possível, não quer dizer que Deus não vai atender às suas orações, tá bom? Deus vai atender sim. Nós temos várias situações na Bíblia que Jesus chegou a orar de pé, né? A Ana, a mãe do profeta Samuel, fez oração de pé, tá? Salomão orou de pé, rogando bênçãos para a nação, né? Nós vimos que Davi, quando estava angustiado, ele chegava a orar até deitado, e você vai receber a lição que eu estou enviando para a Mara, tá? Vai passar para vocês, e os textos que não foram lidos aqui hoje, tá? Eles vão estar lá na lição para você acompanhar, ok? Mas o meu desejo é que nós possamos todos, né, que fazemos parte desse estudo, ter uma vida mais intensa de oração, de comunhão com Deus, de confiança nele, de aceitar a intercessão do Espírito, de não determinar como Deus vai fazer as coisas, ele sabe como ele faz, né? Meu desejo é que você tenha um crescimento nesse relacionamento com Deus, tá? E que o estudo de hoje possa, de alguma forma, ter contribuído para o seu crescimento, né? E para a sua reflexão, tá bom? Então, nós vamos nos despedir aqui agora deste encontro, esperando o outro, né? Semana passa rápido, logo vamos estar juntos novamente. E vamos terminar, como sempre fazemos, com a nossa oração. E agora eu passo para a Mara para dar o final de nosso encontro. Sim, Wilson, você ora pela gente? Wilson? Oi, Mara, que a Paulinha acabou de chegar. Vou fazer oração, então. Querido Deus, está no céu, obrigado por essa mensagem de hoje. Que o Senhor possa, com o Espírito Santo, tocar nosso coração para a gente aprender a orar, chegar mais próximo de Ti, estar mais próximo de Ti. Peço perdão dos nossos pecados, nos abençoa a conseguir arrumar as nossas falhas. Nos dê um restante de sábado feliz. Abençoa cada um que está aqui com o seu pedido, com o seu desejo, que o Senhor possa ouvi-los. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Wilson, pela oração. Obrigado você pela mensagem. Né? Que Deus seja louvado por tudo isso, né? Até o nosso próximo encontro. Semana que vem, se Deus quiser, vamos estar firmes aí. Agora, semana que vem já muda o tema, tá bom? Vamos ficar na oração. É claro que nós vamos estudar sobre isso, tem muito mais assuntos a tratar, tá bem? Mas nós vamos continuar nos encontrando toda semana e temos muito para estudar, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a todos, tá bom? Tenha um ótimo final de tarde, aí de sábado, uma semana abençoada. Obrigado, Olinto. Tchau. Obrigada, Olinto. Tchau. Tchau, Laurinha. Beijo. Vou colocar os estudos lá no grupo. Abraço. Beijos. Obrigada, Olinto. Tchau, Lourdinha. Tchau, gente.